Alô, amigos de todo o Brasil, eu sou Carlos Laia e esse é o nosso canal, o canal do Laia. Talvez muitos vejam aí o meu canal e vê ali poucas curtidas, vê um número pequeno de inscritos. Olha, já tive vários outros canais com 120 mil, com vídeos com 30, 40 mil visualizações. Está lá o Carlos Laia sobre Nossa Senhora de Fátima, etc. Então nós estamos aqui agora numa nova empreitada que é trazer, discutir, debater os assuntos tendo como base o pensamento não conservador, não simplesmente tradicionalista, não, o pensamento contra-revolucionário de Plínio Corrêa de Oliveira. Porque o que nós estamos vendo nessa Babel, nessa verdadeira Babel de youtubers falando isso, falando aquilo outro, político, bolsonarista, não bolsonarista, petista, não petista, virou uma Babel e ninguém está se entendendo e principalmente não tem fundamento e consistência. A continuar do jeito que está, isso vai tudo virar pó, cinzas. Então, curta aí o vídeo, mande sua crítica, não tem problema, pode ser. Toda crítica é bem-vinda. Se inscreva no canal, dê sugestões, pode discordar, mas com base. Não venha aí com chacotas, gracinhas, não, porque nós estamos iniciando esse novo canal, porém nós sabemos onde queremos e podemos chegar. E nesta Babel que nós temos visto, saiu aí o vídeo do guru dos Bolsonaros, segundo a grande imprensa. Vamos dar um desconto aí, porque afinal de contas é a grande imprensa. Mas o que nós precisamos entender, na verdade, é que nós temos aí muitos defensores de Bolsonaro, que defender pura e simplesmente os Bolsonaros ou o Bolsonaro é um grande erro, um barco furado, porque se nós não temos convicção, né, daquilo que nós estamos fazendo, ou convicção no próprio Bolsonaro, naquilo que ele realmente pretende fazer, olha, isso não vai dar em nada. E o próprio Olavo de Carvalho, que é como é que se diz? Um professor, um catedrático, analista que na prática não coloca as suas próprias teses em prática. Então ele vem dizer que tem que se criar um movimento bolsonarista, uma militância bolsonarista, esquece a ideologia e tem que apoiar o Bolsonaro. Olha, criar uma militância simplesmente para apoiar o Bolsonaro cegamente, isso é um grande erro, um grande equívoco. Eu não vou nem citar Hitler, não vou nem citar as ditaduras da história, não precisa, né? Não vamos pegar esse ponto. Vamos pegar um ponto muito mais importante. Eu fui da TFP desde os meus 15 anos. E no ano de 95, faleceu o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Em 96, 97, teve a divisão dentro do grupo da TFP. Em 98, a TFP precisava recompor a estrutura dela, da entidade. Coletor de donativo, vários trabalhos, até intelectual, tradução, digitação, isso era uma série de trabalhos. E eu, na época, já era correspondente, não era mais militante, de vida integral, né? Fazia parte do setor de correspondente e esclarecedores, como deu o nome para o professor Plínio, ou seja, a base, né, a militância da TFP no meio da sociedade, porque o membro da TFP ele se consagra a sua vida a este ideal, que é defender os valores da tradição, da família e da propriedade. Então eu fui contratado, já casado, já tinha minha família, contratado para assumir junto com outros, evidentemente, o papel de visitar os simpatizantes e coletar donativos. Não vou dar aqui o método, não vou dar aqui nomes de quem eu visitei, de maneira nenhuma, só para ilustrar, para introduzir o fato. E nessa época, uma dos nossos pedidos de donativo foi para a TFP constituir várias casas para estudantes universitários, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, etc., Brasília, etc.
E teve alguns estudantes, vários inclusive, aqui em São Paulo, principalmente em Brasília, que aderiram, vinham estudar, vinham de fora, precisavam de moradia, então iam morar nessas casas, e lá, evidentemente, era uma casa com regras, etc. E a TFP aproveitava ali para dar formação para esses jovens. Olha, eu não vou afirmar que nenhum entrou para a TFP, não vou afirmar, porque eu não tenho esse dado concreto. Mas uma minoria se tornou membro da TFP. Porque, na verdade, evidentemente, para ir morar numa casa mantida pela TFP, e mesmo que a TFP não tinha ali uma coisa, um currículo obrigatório, né, dessa formação, mas evidentemente que o ambiente era um ambiente para mostrar o que era o ideal da TFP, da civilização cristã, etc. Mas por que isso não se dá? Porque, na verdade, a direita conservadora que nós temos hoje, essa mesma direita aí das universidades, se é que sobrou alguma, né, porque o PT passou como um furacão e dominou tudo, esses conservadores, não, para a TFP não. Não, você pode ser um bom rapaz, você pode ser, mas para a TFP não. E essa é a realidade. E isso se deu também no início da fundação da TFP. O professor Plínio, ele criou todo um método de propaganda, as campanhas de rua, um método de abordagem das pessoas, das famílias, dos jovens. Por quê? Porque a grande imprensa fechava, barrava tudo. Então, quando se fala hoje em criar uma militância para o Bolsonaro, em primeiro lugar, não deveria ser uma militância para o Bolsonaro, mas sim para os ideais do Bolsonaro. Mas quais são os ideais do Bolsonaro? O Bolsonaro é conservador? O próprio Olavo de Carvalho falou que não sabe o que o Bolsonaro é. Não vou perguntar se ele é católico, porque ele não é. Católico é aquele que crê e pratica os ensinamentos do nosso Jesus Cristo. Então, ele é verdadeiramente cristão? Também não é. Porque é divorciado, etc. Vai aí, né, Edir Macedo, não tem nada de cristão ali, de cristianismo. Né? Aquele é charlatanismo, é outra coisa. Aquilo não é igreja, é um banco. Então, como criar uma militância para defender alguém ou alguma coisa que se desconhece? Então, nós estamos num processo revolucionário, que aqui o professor Plínio Correia de Oliveira, ele descreve, né? Ele denuncia e ele cria, aqui, ó, contra-revolução é a militância, é a família de almas, o método que ele criou para combater a revolução. Então, se nós queremos instaurar ou restaurar os valores da família, os valores cristãos, primeiro nós precisamos entender por que e o que eles querem destruir. E quem são eles? Eles quem? Né? Agora, se o Olavo de Carvalho, como ele falou no vídeo de hoje, explicando o que é militância, porque dizer que precisa explicar, precisa desenhar e explicar o desenho. Então, se o Olavo de Carvalho, se o senhor precisa desenhar e explicar o desenho para quem te ouve, então o senhor não conseguiu formar ninguém. O senhor precisa rever aí o seu método. Né? Porque se o senhor não conseguiu ensinar para Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o próprio Bolsonaro que o Estado a instituição Estado é uma coisa e a família dele é outra, e o presidente está ali para servir o Estado, aí fica difícil, né? E eles não entenderam isso até agora. Então, precisamos entender quem são eles, quem são os inimigos. O que eles querem destruir, por que querem destruir? Como eu esqueci de novo de anotar o nome do canal, se não me engano é Daniel, que ele fala que ele está dando um curso, que o grande inimigo é a imprensa. Olha, a imprensa, minha gente, a imprensa faz parte do processo. A imprensa, o quarto poder, como dizia o professor Plínio, ela pode ser um inimigo ocasional. Ela é, aliás, né? Quando os canais de televisão como Rede Globo aí espalha aí falsas notícias, distorce, imoralidade, né? Então, primeiro ponto, conhecer o processo revolucionário, conhecer o inimigo e criar, está aqui, a tática está aqui, criar, estabelecer, praticar, colocar em prática a tática de combate ao inimigo.
Agora, se nós criarmos, não tem nós aí, se querem criar um grupo de militantes, aquele que luta, né? Aquele que se dedica a defender um ideal, mas sem saber esse ideal, aliás, como o Olavo de Carvalho disse que não precisa de ideal, né? Quer dizer, sem ideal, você criar um grupo que não seja por ideal, então é mercenário, né? Só se for mercenário, como imagine que seja uma jovem lá no Terça Livre escreveu, eu não vou lutar por ninguém de graça, né? Então essa é a mentalidade, né? A TFP é a exportação, né? Uma instituição genuína brasileira, fundada por brasileiros em todos os países onde tem TFP, onde foi fundada por brasileiro, exportou todo esse método para outros grupos conservadores tradicionalistas no mundo todo, mas mesmo entre os conservadores, dito conservadores de hoje, professor Plínio não, TFP não. E eu estou falando aqui, e quando eu falo da TFP contra a Revolução, eu estou falando de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dom Luiz de Orleans e Bragança, doutor Eduardo de Barros Brotero, doutor Plínio Xavier, Caio Xavier, doutor Celso Xavier da Silveira, doutor me fugiu o nome dele aqui agora. Então, nós temos o doutor Adolfo Lindenberg, que é presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Estou falando do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a verdadeira direita, os seguidores continuadores da obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Se eles apoiam e defendem Bolsonaro como os bolsonaristas defendem, então eles jogaram isso aqui no lixo. E eu tenho certeza, convicção absoluta, que eles não jogaram, né? Então, o caminho está aqui, mas o problema é que, na verdade, o que precisa ser defendido e restaurado são os valores cristãos católicos, apostólico romano. O que precisa ser ensinado é a doutrina católica, é a doutrina que está nesse livro, que eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui o que disse, se eu não me engano, se não tiver aqui, aqui tem várias cartas nessa edição de 50 anos de personalidades que mandaram elogios ao livro. Então eu quero pegar aqui, se eu não me engano, é esse aqui. Exatamente. Padre Anastácio Gutierrez, decano emérito da Faculdade de Direito Canônica da Universidade de Latrão, membro da Comissão de Reforma do Direito Canônico, reputado canonista em Roma. Ele escreveu o seguinte, abro aspas, ousaria dizer que se trata de uma obra profética no melhor sentido do termo. Mais ainda, seu conteúdo deveria ensinar-se nos centros superiores de formação da Igreja, para que, ao menos as classes de elite, tomem consciência clara de uma realidade esmagadora, da qual, creio, não se tem nítida consciência. Então, criar uma militância sem ideal, unicamente com um propósito materialista de defender uma pessoa, a primeira pergunta é qual é o sentido, qual é o propósito. Agora, defender uma pessoa cegamente, será que Bolsonaro é o homem a ser defendido cegamente? Eis aí a questão. Mas fica aqui a dica. Eu sou Carlos Laia, canal do Laia. Temos aí diversos vídeos em outros canais. Temos aí várias matérias que queremos trazer aqui para o debate. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque se você não se inscrever, ficar mandando aí os seus comentários sem base, sem fundamento algum, realmente ele não vai crescer. Mas o nosso propósito aqui não é ser números, é ter conteúdo.